Acho que uma pergunta que devem fazer bastante para você e para o time de gestão é o PVP. Né? O PVP ali está 1.06 e eu sei que muita gente se preocupa. Só que quando a gente olha historicamente, o MXTRF11 sempre teve ali um PVP acima. O que explica isso, ter um PVP acima de 1 e o que isso pode ser, o que o investidor tem que considerar quando ele olha um PVP desse? É um indicador muito importante ou pouco importante, tem outros para olhar? O que você, como um cara que conhece bastante do mercado, fala sobre isso? Não, sem dúvida nenhuma, acho que não dá para ignorar esse indicador, né? Todo mundo, acho que é o principal driver do mercado é o PVP, sem dúvida nenhuma. É o que a gente analisa, assim, de novo, é só achismo aqui porque a gente não consegue controlar a externalidade do fundo e só o que está no portfólio. Mas boa parte da indústria, né, tá com esse PVP abaixo de 1. Quando a gente olhou, né, ciclos, quando você olha ciclos anteriores em que o juros está mais baixo, a gente vê esse negócio estourando, né, esse PVP bem acima de 1, o que viabiliza as ofertas. E quando a gente começou a ver esse fechamento de juros, o Maxi Renda junto com meia dúzia de fundos, que são fundos muito bem geridos na indústria, já começaram a apontar um PVP maior do que 1. Então acho que é um prêmio ali que tem, né, é um ativo um pouco, não vou falar de caro ou barato, mas tem um preço diferente dado, acho que todo esse histórico, né? Então, quando você olha os melhores fundos de tijolo das grandes gestoras ali, tem vários flagships hoje, eles têm um PVP que tá ali, né? Segura bem ali a onda, né? Fica sempre acima do 1. Eu acho que o mercado precifica essa qualidade, eu acho. Muito bom. A gente está olhando aqui um baita fundo, só que muitos investidores eles sofreram com alguns outros fundos de crédito. O que o cara tem que olhar tem que tomar cuidado? Um yield muito elevado, um yield de 15, 16, o que faz sentido ou não? O que o cara tem que olhar para falar, puta, isso aqui é cilada, tem que tomar muito cuidado. Porque a gente sabe que deu algum problema em alguns dos fundos. O que o cara tem que olhar? Eu acho que o primeiro ponto é ver a reputação do gestor. Eu acho que isso é importantíssimo, né? O business de asset management é um business que é formado de pessoas. Tudo bem, a gente pode falar, um banco de investimento também é formado de pessoas, tal. Mas aqui, mais do que outras áreas do mercado financeiro, realmente pessoas faz muita diferença. Então, olhar quem é o CPF que está ali por trás, qual é o histórico daquele CPF, a casa também, uma casa que surgiu ontem, né? Surgiu 1 ano, 2 anos, surgiu naquele boom de liquidez que teve ali, juros baixos, ou é uma casa que já está há muito tempo aí acho que essa é a primeira coisa que tenho que olhar. Segunda, entender, falando um pouco aqui do nosso peixe aqui, enfim, de crédito, entender qual o tipo de crédito. Como a gente falou agora, tem que o mercado rotula como high yield e tem o high grade. Então, olhar, né, separar questão de perfil de risco do investidor, etc. O que ele quer, que tipo de fundo de CRI ele quer. Segundo ponto, ver a diversificação na carteira, isso é importantíssimo. Então, a gente viu muito fundo ali, principalmente naquele início de gestoras e tal, com grandes concentrações, né? 10% ou até mais do que 10%, porque tem aquele risco de crédito que o cara quebra em 3 CRIs, então quando você junta aquele mesmo risco de crédito, ele supera os 10%. Então, isso já é um alerta. E aí, obviamente, eu acho que o desafio fica mais quando a gente vai para os fundos mais high yields, né? Porque ali é difícil do investidor analisar. Então é difícil o cara ver a carteira, o cara ver como é que está a inadimplência dessa carteira, está piorando ou não está. Então, realmente ali começa a ser um pouco mais de confiança no gestor e é o primeiro ponto que eu falei, qual que é o histórico do cara nisso. Agora vamos entrar no relatório gerencial. Primeiro, qual que é a importância de o investidor ler o relatório gerencial? Isso aí é um presente para o cara, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque fundo imobiliário tem um nível de transparência que os demais fundos de crédito, por exemplo, falando de crédito, né? Não tem essa informação. Então, quando você entra vai puxar um relatório de uma gestora, de um fundo de crédito, tem toda aquela carta que a gente também fala, né? Como é que está o mercado, curva, etc., mas não abre posição num detalhe, abre uma posição ou outra. Bem mais difícil. Aqui é totalmente transparente. Então, todos os papéis são bem abertos para o mercado. A gente abre toda a estrutura também, tem um questionário. Isso não é só nosso não, tá? Acho que outros gestores também fazem isso. Isso é uma evolução da indústria. Nosso relatório é bem parrudo, talvez um dos mais do mercado, mas outras casas também vêm acompanhando esse tipo de disclosure para o mercado. Então a gente abre lá, que tipo de garantia que tem, qual que é o LTV, qual que é a estrutura do papel,
Então isso para o investidor, até para o investidor que ainda não investe, acho que pegar uma lâmina dessa aqui como no Maxi Renda, eu acho que é um material bem precioso assim, para entender bastante coisa. E além disso, caso o investidor não entenda, o cara pode mandar ainda uma sugestão ou dúvidas no nosso canal de RI, que também está aqui. E muito do que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar o papo, muito do que a gente colocou hoje no relatório é fruto de perguntas que vieram da indústria. De cultivar, como é que é isso? Como é que está a estrutura do CRI, tal. E a gente foi... Tem até um link que eu não tinha falado no comecinho que a gente abre abre uma planilha fundamentalista. Planilha, né? Puta, ali, a planilha fundamentalista. Ali, e aí, para o cara entender como é que é a conta, etc. dos ali, CRIs. Clica aqui para acessar a planilha de fundamentos do Maxi Renda. Ali, ó. Exato. Isso, ali, à esquerda. Clica. Em cima de distribuição, Lucão. Em azul. Aqui, ó. Isso. Aí, bem aí em cima. Aí. Então, acho que... até explicando um pouco, acho que essa lâmina é interessante para a gente pegar ela como exemplo e explicar um pouco o que é o Maxi Renda, né? Tem um gráfico ali um pouco mais embaixo de pizza. Pode descer lá, Lucão, na pizza. Aqui, né? Então, o que é o Maxi Renda, né? O famoso Maxi Renda. A gente tem basicamente 70% do fundo alocado em CRIs. Estamos falando ali algo em torno de 75 CRIs. E aí sempre fazendo análise de crédito desses caras, dá um trabalho, mas a gente tem nossas métricas de pegar, saiu o release, saiu qual trimestral, a gente já pega informação, revisa o crédito. Legal. Então são, como eu falei, são CRIs high grades que a gente tem bastante informação porque são empresas bem conhecidas no mercado, né? Empresas listadas e tudo mais. A gente tem hoje, né, nessa foto aqui que é fevereiro, 8% em permuta financeira, que é aquela estratégia que eu falei que é uma pimenta no retorno, então... São deals aqui de inflação mais 13, 14, com um excelente histórico, né? A gente já fez mais de 400 milhões, 450 milhões de investimentos nessa classe, com um histórico de retorno excelente. Então aqui é a operação mais estruturada, totalmente líquida. Se eu quiser vender isso aqui é muito difícil. Até dá, né? Naquele momento de juros muito baixos, até isso aqui a gente conseguia vender, né? Porque todo mundo desesperado atrás de ativo. Fala, pô, pega essa permuta aqui que já tem um recebível aqui que vai te deixar feliz. Só que aqui é uma dinâmica, como eu falei, né? Que demanda muito do nosso time, porque você tem que ter engenharia acompanhando essas obras mensalmente, tem que ter analistas do mercado imobiliário entendendo como é que funciona toda a dinâmica ali de recebíveis e tal, né? Como é que estão os distratos. Então hoje a gente está com 8% nessa estratégia. E são projetos só em São Paulo, tá? Nada contra outras regiões, mas é uma questão de logística mesmo, né? Para a gente poder acompanhar com qualidade, precisa ser um lugar que você consiga pegar o carro e visitar, enfim, em meia hora no máximo. E a gente tem 12% em fundos imobiliários. Esse book de fundos imobiliários é diferente de um FOF tradicional. Por que eu quero dizer com isso? FOF tradicional, você vai pegar lá os principais FOFs da indústria, vai ter o Maxi Renda, vai estar lá provavelmente, vai ter os grandes fundos do CIES, vão ter os fundos lá da 20, enfim, as grandes gestoras e boas gestoras. Aqui não, aqui a ideia é entrar, até pegando, se quiser descer um pouquinho. Fundos de investimento. Se pegar, por exemplo, esse LP11, né, que é a nossa segunda maior posição, isso aqui é uma operação que ela é uma operação que a gente enxerga como crédito, monitora como crédito, mas ela tá num formato de fundo imobiliário. Então, por uma razão de estruturação, ela acabou ficando como um fundo imobiliário, mas é uma pegada de crédito. Aqui é um investimento que a gente tem com a Direcional, pô, baita empresa aí que todo mundo conhece, enfim, AAA aí do mercado imobiliário, focado mais em Minha Casa Minha Vida, empresa mineira e tal. E a gente tem aqui uma operação estruturada dos caras que a gente tem um nível de retorno aqui muito maior do que as debêntures que esses caras, debêntures e CRIs que eles emitem no mercado. Entendi. Só que é uma operação mais ilíquida. E eu nem quero vender isso aqui, porque é uma operação super ganha-ganha, interessante para a gente, para eles. E eu tenho um nível de retorno aqui com um spread bem mais elevado do que se eu comprasse um CRI da Direcional. Entendi. Então isso para dizer que são nomes que acho que poucas pessoas vão conhecer aí as operações. O mais famoso ali é o Gari mesmo, né? E o XPCI ali embaixo também. Exato. Isso aí acho que é um pouco mais de... Quando a gente tinha entrado, estava um pouquinho mais... Estava num nível de preço um pouco mais alto, então vai ficando lá, está pagando um rendimento. Porque se a gente vender com perda de capital, tem que reconhecer isso na distribuição de rendimento. Aí não tem incentivo de vender. Então deixa lá, a gente conhece o fundo da casa.
Então esse é um pouco do racional, né? Então, voltando, o Max Renda tem esses 3 books, só que esse book de FOF ele é uma carona de crédito bem também, diferente mesmo, o FOF tradicional, né? Ficou bem claro isso. Exato. Subindo um pouco ali, Lucão, a gente tem esta parte aqui que às vezes confunde muito o investidor, que é o deságio da cota patrimonial, cota do mercado, o yield PCA+, e o yield CDI+. Consegue explicar ali, até para Claro. a gente tem também bastante assessores que nos acompanham, para eles passarem isso para os clientes quando é a oportunidade? Certo. Isso aqui é uma tabelinha que se tornou bastante comum aí em vários outros fundos imobiliários, né? A gente foi até no conceito que eu falei, que a gente foi colocando informações com base em feedbacks que a gente foi recebendo no canal de RI. Isso aqui foi exatamente uma solicitação de um investidor. E a gente achou, interessante, vamos colocar. Então, o que significa isso? É tão simples quanto a primeira coluna é o deságio, então vis-à-vis o valor patrimonial, o valor de mercado sobre patrimonial. Então, se a cota tiver com deságio ou ágio, né, e em algumas faixas, o quanto que isso vai trazer para o investidor em termos de CDI+. E obviamente, como a gente falou, essa curva toda hora, né, Selic caindo, a pré subindo, juro real subindo. Então esse negócio muda, obviamente, cada mês, que é a periodicidade que a gente faz aqui a lâmina. Então, com base em fevereiro, se a gente tiver ali na patrimonial, que é o zero, né, o deságio ali da cota, tiver no zero, que é 9,86, que é a patrimonial, o que é o carrego do Maxi Renda? Ele vai dar um CDI mais 3,09. Como é que a gente chega nessa conta? É uma conta mais difícil de ser apurada porque a gente tem esses 3 books. Se a gente tivesse só crédito, seria, não vou falar moleza, mas seria muito mais fácil. Então a gente pega lá todas as nossas permutas financeiras, que na média ali está rendendo algo como inflação mais 13. Então a gente pega lá a inflação mais 13, e aí outra complexidade. Essa inflação mais 13 tem permuta que está em INCC, que é a inflação da construção, tem outro que está IPCA. Então a gente assume algumas premissas, deixa tudo a IPCA, por exemplo. Tem distorções aí? Tem, naturalmente. E a gente mede o spread de crédito dessas permutas e aí vê e acrescenta no CDI+. Ou seja, aqui, né, para quem não está muito familiarizado aqui com o spread de crédito, quando eu falo spread de crédito é basicamente o quanto que a inflação mais 13 ela é excedente ao IPCA mais 6, que é o AB hoje de referência. E aí a gente considera que, sei lá, aqueles 8% ali de permuta, ele está rodando a CDI mais tanto. Esse que é o racional. E a gente faz a mesma coisa com os nossos books ali de fundo imobiliário. Então é basicamente isso. É para dar um guidance para o investidor e falar, se a cota tiver com ágio de tanto ou um deságio, quanto que isso traz ali para o investidor? Legal. E ali embaixo que tem as taxas é o que está... É o do momento, como que ele analisa que o taxa média de aquisição versus o MTM? Exatamente. Então ali é a taxa na média por indexador, né? Ou seja, o spread de crédito. Então tem os indexadores que a gente tem aqui dentro do Maxi Renda, né? CDI+, PCA, que é o que a gente tem mais aqui disparado, IGPM, etc. Então a gente, do percentual de book, a gente considera lá, o que tem CDI+, ali 25%, que é basicamente o que está lá no INCRI, né? INCRI que a gente tem um pouquinho mais de CDI. Permuta não tem nada. E um pouco também em fundo imobiliário, que né, aquele PLP11 está CDI, por exemplo. É uma conta gerencial que a gente tem com a companhia. Então, IPCA, 61% do fundo tem ativos que são indexados a IPCA ou INCC. Foi o que eu falei, né? Tá? A gente bota entre aspas no mesmo balaio. Está 100% preciso? Não, tem imprecisões porque até historicamente, se pegar o INCC versus IPCA, o INCC ele é um pouco mais alto. Assim como já teve ano que foi mais baixo, mas é raro, né? Normalmente é mais alto. Então a gente está sendo de uma certa forma mais conservador aqui. E aí GPM quase nada, pré também quase nada e FII 14%. Então, e aí o spread de crédito, né, que a gente coloca ali, book de CRIs mais as permutas, estamos falando de 249 bips, né, ou seja, sobre a B ali. Então, grosso modo, esse é um pouco do spread de crédito do fundo como um todo. E o LTV médio, né, ou seja, quanto que a garantia, pensando aqui num fundo de crédito, quanto que a garantia daquele ativo ele garante acima do valor da dívida. Então, um LTV de 100 é quando você tem um ativo um ativo de 100 milhões para uma dívida de 100 milhões. Um LTV de 50, né, que é próximo do que está aqui, você tem uma dívida de 100, você tem uma garantia de 200. Então, quanto mais baixo esse percentual de LTV, para quem não está acostumado, melhor é.
Então, ou seja, dá para ver que o LTV médio do Maxi Renda é super folgado aqui, é muito favorável. Então, isso talvez justifique aquela pergunta que você fez. Por que o Maxi Renda opera com um valor ali um pouco mais alto do que o patrimonial, né? São coisas mais seguras, né? Então, teoricamente, o mercado precifica com menos risco. Então, naturalmente, tem isso refletido no preço. Maravilha. E aí, descendo, a gente consegue ver ali com mais precisão vocês comentando sobre cada um desses CRIs, cada um desses ativos. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro tem toda essa listagem. Dá para ver que ele é muito diversificado. Qual que é o máximo aqui que tem de um ativo? O máximo, a gente tem até ali a divisão ali, 3 e 15. Isso é um negócio que é legal também. Quando a gente fez aquela reformulação do Maxi Renda há 8 anos atrás, 7 anos atrás, a gente aproveitou, né, que a gente teria que mexer no regulamento, e o fundo obviamente não era tão grande, e a gente deixou o regulamento mais seguro para o investidor. Então, por exemplo, hoje a instrução normativa permite que você pode colocar 10% do fundo no mesmo ativo, no único CRI. E a gente mudou, a gente deixou mais restritivo do que a própria instrução normativa. Então, o Maxi Renda, se olhar no regulamento, o máximo que a gente pode alocar no momento do investimento é 5%. Então, isso desde sempre, desde que a gente fez essa mudança, já obrigou aqui o time de gestão a diversificar o fundo, o que é excelente, né? Sim. É muito bom. É o único almoço grátis, a gente brinca aqui do crédito, é a diversificação, porque o resto... Muito bom. Tem ali, logo no início do relatório, tem algo que eu acho importante no terceiro ali. Como que vocês fazem essa administração de quanto que você distribui por cota, quanto que você põe em caixa? Como que é a dinâmica do dia a dia para poder sempre ter a distribuição ali com previsibilidade para o investidor? Primeiro ponto, a gente, em todos os nossos fundos, não só o Maxi Renda, mas todos os nossos fundos de crédito, seja os FIAGROS ou os fundos imobiliários de CRI, a gente sempre tenta dar o menor vol possível nessa distribuição. Então, se a gente sabe que um papel vai pagar uma PMT trimestral, em vez de a gente pegar aquele daquele mês e descarregar naquele mês, a gente segura, a gente fala, não vai ter nos próximos meses, então segura um terço aqui e vai distribuindo. Então, com base nessa dinâmica de fluxo de caixa, a gente vai tentando sempre deixar o negócio mais linear possível para evitar, inclusive, a vol na cota. É um dos fundos que tem a menor oscilação de preço, né, se a gente analisar aí. Chutaria que talvez seja o principal fundo aí com vol bem baixa. Então, é uma dinâmica mais complexa, porque tem muito CRI pagando o principal. Então, qual que é o racional, né? A gente faz aqui regime caixa, que é o que esse é um ponto polêmico na indústria, né? Tem... A CVM já soltou alguns comunicados no mercado, enfim, tem gente que faz na curva, tem gente que faz no contábil, tem gente que faz no caixa. A gente faz no caixa, que é a forma mais conservadora, e é como a gente entende que a CVM regra o mercado. E aí o que acontece? Então, como a gente tem, pegar um exemplo de um CRI aqui para ficar mais claro, mais didático. Um CRI todo mês ali, vamos supor que seja uma tabela price, ou seja, que ele vai pagando ali reloginho mês a mês, naquela PMT tem um pedaço de amortização e um pedaço de juros. A amortização a gente reinveste e os juros a gente distribui para o investidor. Então, como o Maxi Renda tem mais de 70 CRIs, tem muita operação, um fundo muito grande, então tem muito ativo, né, pagando o principal, ou seja, a amortização, a gente tem sempre esse trabalho de estar reinvestindo. Por isso que a nossa originação ela é muito forte e não para em nenhum momento. Então, e os juros a gente vai distribuindo dessa forma. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas esse fundo foi um fundo que há 2 anos atrás teve um forte questionamento pela CVM. A CVM... Essa era uma das perguntas. Eu tenho uma comunidade, aí no final vou fazer algumas perguntas. Eu sei que eles falaram, pergunta sobre o que aconteceu há 2 anos atrás. Então esse é um ponto que a cota sofreu bastante, como reflexo de tudo isso que eu vou falar. Mas basicamente a CVM, o fundo, como a gente faz regime caixa, então, basicamente, e toda a indústria, né, tem essa preocupação. A gente tem alguns prejuízos acumulados no Maxi Renda principalmente muita coisa desse passado, né, que a gente falou, de 7, 8 anos atrás. Só que são ativos que a gente não realizou. Né? Então, inclusive, na lâmina a gente coloca 3, 4 ativos aqui que tem um prejuízo contábil, que a gente não vendeu esse ativo. A partir do momento que você vende, assim como já tiveram ativos que a gente vendeu, gerou prejuízo e reconheceu isso na distribuição, no cálculo da distribuição mensal. Então, como a gente não vendeu, isso ficou marcado com prejuízo. Então, o que aconteceu? Em 2020,
19 e 20, nós fizemos distribuições com base no regime caixa, mas contabilmente tinha prejuízos acumulados. E a CVM olhou e falou assim, ó, tratou como se fosse uma empresa, que né, a própria orientação não é para tratar como uma empresa. Falou, pô, como é que você distribuiu o dividendo sendo que o seu contábil estava negativo? Falou, não, porque a gente pegou o caixa, como orientação da própria CVM em 2012 e 2013, e orientou lá atrás. E aí, para a galera que não está familiarizada, eu acho que o exemplo mais fácil de entender é um FOF. Então, imagina um FOF em que você tem a marcação a mercado de todos os ativos, todos os outros fundos imobiliários que compõem a carteira do fundo. Desde que os juros subiu bastante, pô, esses fundos ficaram totalmente fora do dinheiro, ou seja, a patrimonial dela está bem abaixo, o mercado está bem abaixo do patrimonial, isso muito em função porque o portfólio dos fundos imobiliários estão marcados a mercado bem abaixo, então contabilmente os FOFs, se você olhar, todos têm prejuízos acumulados. Mas não por isso não estão distribuindo. Por quê? Porque eles não venderam. No momento que você vende com prejuízo, ou seja, comprou a 100 e vendeu a 70, esses 30 aqui desse exemplo que eu dei, você tem que distribuir, você já tem que reconhecer na distribuição do mês. Então o FOF é o exemplo mais fácil, né, de entender. E se esse entendimento que o Maxina foi questionado fosse o entendimento que seria aí, o definido como padrão, toda a indústria de fundo imobiliário ia sofrer bastante. Então foi um negócio que o Maxi Renda foi ali talvez o fundo que foi utilizado como questionamento, mas assim, toda a indústria ficou com bastante receio. Então a gente, resumindo, a gente teve uma interação grande com a CVM, primeiro com a área técnica, que foi super respeitosa, etc., mas questionando bastante ali a gente. A partir do momento que a gente viu que os entendimentos não estavam batendo, porque teve muita troca de dúvida, né? A partir do momento que a gente chegou, né, nos resultados e não estava num consenso, a gente pediu para levar essa discussão para o colegiado. E na primeira reunião do colegiado, seja por influência ou não da área técnica, veio a negativa que o Maxina realmente estava fazendo algo errado. Estava fazendo a distribuição com base no critério errado. Aí a gente, junto com toda a outra indústria, anexamos diversos pareceres, jurídico, contábil, etc. Que trabalheira, hein? Pô, foi intenso. O cabelo branco aqui não, surgiu dessa... Só de você contar que já tá dando, imaginando já. Aí a gente conseguiu provar e até provar que a própria CVM tinha falado isso lá atrás, que era a prática que o Maxina estava adotando. E aí, felizmente, a gente conseguiu reverter essa discussão e não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, as dúvidas que vêm sobre esse assunto do mercado, fala, pô, tem algum recurso ainda para acontecer? Tem algum risco ainda? Não. Sobre esse processo não tem mais risco nenhum. A CVM, via colegiado, né, que é a máxima instância ali dentro da CVM, chancelou, falando, ó, realmente a forma que o Maxi Renda fez as distribuições são as corretas. Então é um pouco disso, assim, tentando reduzir um pouco aqui, porque a novela foi grande.